Muito bem, pessoal, o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro com a vitória importante fora de casa por 1-0 em cima do Vasco, com o primeiro gol do Vitor Roque, né? E a mídia está muito animada com o Verdão, com essa vitória importantíssima, né? Então separei dois trechos aqui para vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo toda a análise e toda a informação do Verdão na manhã dessa segunda-feira, galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Falar do líder do campeonato, o Flamengo vacilou, perdeu para o Cruzeiro e o Palmeiras, que não é bobo nem nada, ganhou do Vasco lá no Mané Garrincha. Primeiro gol do Vitor Roque com a camisa palmeirense e agora está no topo da tabela outra vez. Coincidências do futebol. No Campeonato Brasileiro do ano passado, uma falha individual de Ryan fez com que a bola sobrasse para Flaco Lopes, que marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em Brasília. Ontem, novamente na capital do país, uma falha individual de Hugo Moura na área fez com que a bola sobrasse para Estevão, que apenas rolou para Vitor Roque completar o gol de mais uma vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o primeiro do atacante pelo Verdão, em 13 jogos. A expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. O Vasco vendeu o mando e a sua torcida foi menor que a do Palmeiras aqui em Brasília. Uma torcida que certamente ficou muito surpresa quando descobriu que nem Verratti, nem Felipe Coutinho começariam a partida, preservados para evitar lesões. Uma decisão, segundo os jogadores e a comissão técnica, tomada em comum acordo. Mesmo sem os jogadores de mais nome do grupo, a equipe fez um primeiro tempo de equilíbrio contra o Verdão. Teve chances com o Lucas Freitas, Lloyd de joelho e a maior delas já nos acréscimos, quando o Everton saiu mal do gol. João Vitor tocou por cobertura e Giai afastou quase em cima da risca. Richard Rios, Fux de cabeça e Gustavo Gomes sem direção finalizaram o que de mais produtivo o time de Abel criou. Quando a bola tinha o destino certo, Léo Jardim fez uma defesaça no chute de Emiliano Martinez. Aí veio a falha de Hugo Moura, o gol de Vitor Roque e o jogo mudou de cara. O Vasco se abriu, mas não foi efetivo a ponto de quebrar uma sequência negativa que chegou a 6 jogos sem vitória. E por pouco não levou mais um. Flaco Lopes recebeu de Paulinho, mas tirou demais do goleiro e lamentou. Acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve a possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. Óbvio que a gente está muito triste pela derrota. Com a derrota do Flamengo para o Cruzeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Está invicto a 18 partidas como visitante. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos, hoje somamos mais 3. Eu gostava mesmo, esse é o nosso objetivo, quando chegares lá a dezembro, 20 e qualquer coisa de dezembro, e estar em primeiro, aí eu ia ficar contente. Agora, pouco importa, é importante estar lá em cima. Gente, tá aí. Eu e o Sgabi, que temos a mesma pontuação na tabela. A gente só olha aqui de longe. Começa lá embaixo. Cadê a tabela falar nisso? Aí o horizonte vai. Chega até... A tabela ali, ó. A tabela ali, bebida. Palmeiras é o líder do campeonato. Olha lá, subiu, tá na frente do Inter. É o Corinthians. Eu acredito no Bragantino hoje, hein? Olha lá. O Bragantino vai dar uma
azar aí. Deixa eu te falar, já é você vai sair voando daí. Tem que lembrar que o Mirassol gosta de... Será que meus Não, amigos... ele é ousado. Renata, será que meus amigos Ronaldo, Sgarbi, Cicinho, um dia terá esse privilégio que eu estou tendo aqui? Isso aí dá um azar, velho. Já teve gente que subiu aí. O time Como que que a gente vai fazer? Peraí, Edu, que... eu tenho uma perguntinha pra você. Se por um acaso acontecer do São Paulo chegar lá, quem vai subir dos três? E aí, vai ter uma briga, hein? Vai ser o doutor. Doutor dos mais é um cadeirão de... Cadeirão. Pra mim, pro Marco Aurélio, o segundo degrau aí já é alto. Eu não sei o time do Cicinho tá invicto, mas não tá no cadeirão. Edu, o que acontece esse negócio desse? Vai ser igual aqui bancada, Tá atrás do Palmeiras aí em cima. que tomou 4-2. Fala do Vitor Roque. Ô, os caras deram um gol pra ele ontem. Deixa eu falar um negócio. Aproveita hoje aí que amanhã você já vai sair. Aproveita, Edu, tem que aproveitar e desfrutar do momento. Domingo a gente conversa, Sgarbi. Vai acabar essa Palmeiras aí em cima, sabe o que é? Sem arbitragem. Palmeiras aí em cima é igual ex-jogador vestindo roupa de futebol em jogo beneficente. Não combina. Pensa no trem ficar feio. Domingo a gente conversa. Ex-jogador com roupa de futebol. Me fala quantos campeonatos vocês ganharam nos últimos 10 anos aí, se pelo amor de Deus. Se nós for falar de história, ainda vamos massacrar, hein? Edu, Não vamos falar de história. Futebol se faz em 10 anos. Ei, tem gente desviando o foco, hein? Vitor Roque, Tem gente falando desviando pra o foco. você, meu filho. Agora abriu a porteira. Agora você tava se dedicando, lutando pro time. Agora fez o gol. Principalmente pro Ronaldo, que fica te falando que Ele você desvia não o foco, vai, não né? tomou 6, hein? Vitor Nhoque, você é o Vitor Roque, rapaz. Você jogou no Barcelona. Agora tá no Palmeiras, entendeu? Nosso Tigrão. Então tamo junto, meu irmão. Primeiro gol de muitos. Tigrão? Deram gol. É o Tigrinho. Ulisses, imagina Abel Ferreira hoje, olhando a tabela, esperando pelo Bragantino. Uma coisa que me preocupou, nós tivemos mudanças, né, em treinadores do Corinthians, é outro time que o Dorival é indiscutível. E o Abel ontem não foi tão bem, Renato. O jogo não foi legal, transmitiu o jogo ontem. O Corinthians foi outro com o Dorival e com o Zé Novelli, né? Não, é verdade, não, mas o Corinthians tem sido outro. Você tá entendendo taticamente o Corinthians, né, Renato? não é Corinthians. Foram 2 jogos contra o Horizonte e contra o Inter. Eu tô dizendo a evolução do Corinthians agora. O Abel, eu achei que ele demorou pra mexer no time. Ele demorou muito pra pôr o Paulinho. Ele demorou demais pra mexer no time. O time não tava bem. O Vasco é fraco, sem seus principais jogadores. Entendeu? Era pro Palmeiras ter enfiado uns 4 no Vasco ontem. Mas o mandante era o Vasco, era em Brasília. Eu acho até que o Vasco fez um jogo, assim, de esforço. Acima do esperado, né? Porque o Palmeiras não jogou nada. Nossa, pra mas nós. peraí, deram um gol pro Vitor Roque. O Palmeiras ganhou o jogo, o Ulisses tá falando como se tivesse perdido. Que isso? O Palmeiras ganhou o jogo num erro. O Palmeiras ganhou, não. O Vasco ganhou o jogo. O Vasco entregou para o Flamengo. Tentando sair tocando com o goleiro, trabalhar a bola com o goleiro na pequena área. Você não desculpa. Isso aí já é o Diniz treinando no home office. E o Estevão tava ali ligadaço, né? O Estevão, além de muito técnico, é um cara que tá sempre concentrado no jogo. Mas, Renato, eu dou mais o valor ali no Rios. O Rios Você viu foi a marcação? A né? marcação ali do Richard Rios ali foi impressionante. Ele pressionou a bola e fez o jogador do Vasco errar. Isso aqui é o pior. Erro. Isso aqui é o pior disso. O Vasco continuou fazendo isso durante o jogo. Os caras tomam o gol, não aprendem e continuaram fazendo. Isso é uma questão. Luiz. Quem teve a criatividade de poupar o Treinou bem. Coutinho e o Verratti? Que estavam lá, não tinha o Verratti estava lá. O Vasco quis tirar a liderança do Flamengo e não sabia que o Flamengo ia tomar um cacete do Cruzeiro. Por isso. Dorival deles! Vral! Segue o líder. Vamos falar agora do líder da Série A, que enfrentou o Vasco e mais uma vitória do Palmeiras. Personagens desse jogo para a gente falar sobre a partida. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota.
Para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giai. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. Podem falar o que quiser do professor Abel. Dizer que ele não tem paciência com o jogador, aí eu vou virar advogado de defesa do meu xará. Paciência com o jogador, ele provou que tem nesses 4, 5 anos já de Palmeiras. Ele não tem paciência. Teve muita gente xingando o Giai, hein? Ele não tem paciência com quem não quer nada com o batente. Com esses ele não tem paciência. Com o extra-campo. E mesmo para esses, às vezes ele dá uma chance e o cara falha na segunda, né? Olha aí, ó, até marcar pela primeira vez pelo Verdão, foram 13 jogos. É óbvio que ele tem que ser cobrado também, o Vitor Roque. É atacante, veio com nome, com estrela, o cara que chegou. Aí demora pra marcar, já vem a corneta. 13 jogos, 19 finalizações, 6 finalizações certas, o primeiro gol só veio... Ele tinha feito gol, aí foi anulado, aí tentou outro, tiraram em cima da linha. Desencantou. O atacante precisa disso pra ganhar confiança, amigo Eugênio Leal. Sim, desencantou, embora mais uma vez não tenha feito um grande jogo. Mas estava na hora certa, no lugar certo. Isso é um dos méritos dos atacantes, né? O gol do Palmeiras foi um gol que, para mim, teve como principal destaque o Richard Rios. É o cara que vai lá pressionar. Ele, antes mesmo, né, uma saída de jogo equivocada do Vasco, antes do Léo Jardim tocar a bola para o Hugo Moura, ele já está quicando ali na entrada da área, sabendo que vai pressionar o Hugo Moura, porque o Vasco vinha fazendo aquela saída de bola num gramado ruim e com jogadores que não têm essa qualidade toda. Então, o Palmeiras percebeu que, subindo a marcação, pressionando a saída de jogo, poderia ter sucesso. Aí, o lance do Giai, né? O gol do Giai. Um gol de bicicleta do Giai, uma saída ruim do Everton, né, que dificilmente falha. Nesse lance foi mal. E o João Vitor toca a bola por cobertura e ia fazendo o gol do Vasco. Só que o Giai vai lá e salva. Me permite uma pergunta para você, que como eu, tenho uma certa experiência em acompanhar jogos de futebol. Eu nunca tinha visto alguém tirar um gol de bicicleta. Você já tinha, Eugênio? Bel, a gente já viu tanta coisa. Essa eu não tinha visto, não. É um lance raro, mas já deve ter acontecido já. Né? Olha como vai o Richard Dias, ó. Eu tenho uma revista dos anos 40 que tem uma foto de um jogador do Palmeiras tirando um gol de bicicleta, o Belliomini, então não derby. Foi o primeiro, Eugênio. Faz 80 anos que ninguém tira um gol de bicicleta. Desculpa, Eugênio, continue sua análise. A gente não vê todos os jogos do futebol no mundo, mas foi um lance realmente especial, muito bonito, de muita atenção do Giai. Ali a gente reviu o gol. E é um jogo que teve um Vasco no primeiro tempo. A gente já comentou isso ontem à noite, né, Breder? Mas vou voltar no assunto. Mais uma vez o Vasco, na semana de jogo da Sul-Americana, aliás, transmissão exclusiva da ESPN Disney Plus, quarta-feira, 7h, eu estou nesse jogo, inclusive. O Vasco e? Puerto Cabello e Vasco, lá em Valência, na Venezuela. Diga lá. Ele poupa jogadores, dessa vez não poupou o time inteiro, né, como fez contra o Corinthians, quase o time inteiro contra o Corinthians, mas tirou os 2 principais jogadores do time. Coutinho o Verratti e o Coutinho. É brincadeira. Além de ter vendido o mando de campo. A gente sabe que o Vasco, as vitórias que tem nesse Campeonato Brasileiro são em São Januário. Ele leva o jogo para Brasília para fazer um dinheiro. Então, é meio que assim, ele já entra em campo admitindo que é um jogo perdido. Basicamente isso. Admitindo que vai jogar contra o Palmeiras, que é um time muito forte, um elenco milionário. Ele meio que toqueia esse jogo aqui e a gente passa para o próximo. Só que... Vai ficar passando o jogo pro próximo todo mundo vai toda pontuando hora? E o Vasco vai ficando para trás, já está ali um pontinho só à frente da zona de rebaixamento. Agora, apesar disso tudo, o primeiro tempo do Vasco não foi ruim. Ele fez algumas adaptações no time, ele trouxe o Nuno Moreira para jogar na posição do Coutinho, por dentro. O Lloyd Augusto fez até então sua melhor partida com a camisa do Vasco, jogando pela esquerda, até o momento que sente a lesão e sai do jogo, para a entrada do Garré. E o lado direito ficou ali para o Tietê, mas o Tietê era um jogador que deixava muito corredor
para o Paulo Henrique, que é um lateral que tem muita força, muita velocidade, atacar ali. O Vasco fez o primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, acho até que surpreendeu o Palmeiras nisso. Teve lá as suas chegadas ao ataque, conseguiu fazer um jogo de igual para igual. Já no segundo tempo não teve esse mesmo desempenho. O Palmeiras foi dominante, o Palmeiras subiu sua marcação, pressionou o Vasco, finalizou várias vezes, até que encontrou o gol na jogada que a gente já comentou aqui. Então é merecida a vitória do Palmeiras mais pelo segundo tempo. O que fica no final ali, acho que a entrevista do Felipe é nesse sentido, um sentimento de que, mesmo assim, mesmo com o time modificado, sem as principais figuras, o Vasco encontrou soluções para fazer um primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras, o que não é suficiente, né? Porque, no final das contas, perdeu o jogo da mesma forma. E o jogo tem 90 minutos, é bom lembrar. Esse tem sido o histórico do Vasco dos últimos tempos, né? O Vasco que cai no Campeonato Carioca contra o Flamengo, o Vasco do Carille, que até conseguiu segurar um 0-0 com o Flamengo, é aquela coisa do quase lá. Realmente, eu entendi o tom do Felipe, porque a diferença hoje que existe entre Vasco e Palmeiras, você entra sem os seus dois principais jogadores, num mando de campo vendido, e consegue fazer, principalmente um primeiro tempo como fez, fica aquele gostinho de que poderia ter conseguido mais. Mas, do outro lado, tem um adversário muito qualificado, né? Que pune erros, né, prof? Então, o Palmeiras não perdoa uma saída de bola daquela. É óbvio que numa jogada como essa você tem que olhar os dois lados. O lado do Vasco, que falha na saída, e o lado do Palmeiras. Que pressiona. É um erro, como se diz no tênis, né? Um erro induzido. Forçado. Então, um erro forçado. Eu olhando mais para o lado do Palmeiras, e acho que vocês vão concordar, já cansamos de ver isso. Inclusive num lance histórico da final da Libertadores contra o Flamengo, o Daverson pressionando, o Palmeiras pressionando. Outro dia a gente pegou aqui um lance, Abel. Acho que foi contra o Bolívar. Exatamente contra o Bolívar, a mesma situação. Então. São vários, porque o Palmeiras tem esse mérito. Joga assim. Esse hábito e esse mérito de pressionar a saída de bola. Claro que houve falha do Vasco, do Hugo Moura, da defesa do Vasco, na saída. Mas o Palmeiras não é a primeira vez que faz esse tipo de lance, de pressionar e fazer um gol. Inclusive no histórico gol contra o Flamengo, no Andrés Pereira, que o Daverson rouba a bola dele. É isso. Amigo Breler. Não, o mérito do Palmeiras, o jogo de ontem, até tem a postura do Vasco, foi um time competitivo, um time mais ligado, mais intenso. Mas vamos combinar, isso aí também é obrigação. Todo time precisa jogar dessa maneira, todo time grande tem de ser assim. Então foi muito mais na postura do que necessariamente por um ajuste tático da equipe. Mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras teve as principais oportunidades, o Palmeiras deu mais trabalho e teve mais controle do jogo, foi mais organizado que o Vasco. Embora o Vasco tenha terminado a partida finalizando mais no gol do que o Palmeiras. E as finalizações do Vasco no primeiro tempo foram mais agudas. Sim, também. O Vasco chegou mais perto. Mas é o que o Abel falou, são 90 minutos. Mas aí eu sou obrigado a recorrer aqui ao meu caderninho, Abel. Não sabia que ele não tinha reparado. Tem caderninho. Porque começou uma semana em grande estilo, o caderninho tá aí. Tem várias coisas aqui no caderninho. O cadernão não volta nunca mais? Não, porque fica muito grande aqui, o caderninho é mais fácil que a gente guarda no bolso. Agora é só caderninho. O que tem? Peguei lá no ESPN True Media. Na rodada inteira, claro que não terminou, faltam 2 jogos, o Palmeiras foi o time que mais teve ações com bola no seu terço ofensivo, ou seja, da intermediária para o ataque. 34% das ações com bola, somando Vasco e Palmeiras, aconteceram da intermediária para o ataque do Palmeiras. Significa o quê? Foi o time que mais presente esteve no ataque, em toda a rodada, dos 8 jogos que tivemos até aqui. Então, isso mostra que o jogo não foi tão equilibrado assim. Porque se você teve, em toda a rodada, o time que mais esteve presente no campo de ataque foi o Palmeiras, mostra que houve um controle, houve um domínio. Até porque em muitos momentos... jogo, às vezes o time joga mais no contra-ataque. Não, então, mas aí em muitos momentos o que acontece? E aí passa pelo lance do gol. Então é isso aí, né, pessoal? Ontem o Palmeiras conseguiu uma vitória importante aí pra cima do Vasco, fora de casa, né? O time não fez uma partida espetacular, não, mas conseguiu essa vitória aí que coloca o Verdão na liderança, né? O Palmeiras acabou perdendo aí pro Cruzeiro por 2-1, por incrível que pareça, com o gol do Gabigol. E o Verdão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e depende só dele para se manter, né? Lógico, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo aí, né? Um campeonato difícil, né?
Palmeiras, nesse intervalo aí, vai ter Mundial ainda, vai ter Copa do Brasil, Libertadores, mas o Verdão tá aí começando com o pé direito, conseguindo vitória importante fora de casa, né? Para quem quer ser campeão, precisa ganhar muitas partidas aí fora de casa, e o Verdão tá conseguindo ali fazer os resultados que está precisando aí, né? Para quando chegar o somatório lá na frente, conseguir, quem sabe aí, ser campeão brasileiro, né, galera? Agora, o Verdão tá mostrando uma evolução muito grande com o Paulinho. Acredito que em poucas rodadas o Paulinho pode se tornar o titular do Palmeiras aí, né? Um jogador que entra muito bem aí nas partidas, e acredito que não vai demorar muito aí não pro Paulinho assumir a titularidade aí, né? O Vitor Roque, apesar de ter desencantado aí com a camisa do Verdão, não fez uma partida excepcional, né? Mas conseguiu aí marcar o seu primeiro gol importante aí para garantir a liderança do Brasileirão do Verdão. Galera, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Eu ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!